A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, bom dia a todos. Você quer aprender o verdadeiro significado da Páscoa? Então fica até o final desse vídeo, mas não fique de braço cruzado. Deixa aquela like neste vídeo, já compartilha com quantos você puder. E você que ainda não é inscrito, chegou pela primeira vez, seja bem-vindo, abençoado, se inscreve aí, você já vai entrar para o hall da oração aqui no canal. Você se inscreve, você automaticamente está sendo colocado todos os dias nas nossas orações e iremos interceder. Você pode ter certeza que diante de Deus eu falo que sempre terá uma pessoa intercedendo por você aqui. Amém? Então vamos lá aprender o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 1 em diante. Presta bem atenção, porque todo cristão deve estar entendido sobre isso. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será, presta atenção, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmo e com erva amargosas a comerão. Pães asmos significa a pressa, né? As ervas amargosas, aflições no Egito. Não comereis dele nada cru, nem cozido. Vou terminar a leitura, tá? Amém, meus irmãos? Em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Não, vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha lá. Presta atenção. Olha o que o texto diz. Aqui, ó. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Aqui, preparação. E o comereis apressadamente. É a pressa, né? Deus estava mandando eles ficarem preparados, porque aqui ia ser a Páscoa do Senhor. Significa tudo isso, pastor? É aqui que eu quero chegar. Primeira coisa, o povo estava sendo escravo lá no Egito, né? Nas garras de Faraó. Deus envia Moisés e Deus usa Moisés dizendo: olha, deixa o meu povo ir, Faraó. Não. Então, primeira praga, segunda, terceira. Na 10ª praga, haveria agora um grande agir de Deus naquele lugar. A 10ª praga foi que Deus enviaria naquela noite o espírito da morte para passar sobre o Egito, para matar todos os primogênitos, tanto dos seres humanos quanto dos animais. Só que Deus dá uma ordem para Moisés e Arão, fala para eles matar um cordeiro e passar do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? Aqueles descendo, subindo, passar nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro. E quando haveria de vir, né, o espírito da morte ali para levar os primogênitos, ele, aonde tivesse a marca do sangue, ele passaria por cima e não faria nada naquela casa. E assim foi feito. Deus passa a ordem também para eles comerem, para eles se apressarem, e tudo isso aconteceu.
Então, quando Deus começa a agir, há uma ordem de Deus. Mas uma coisa que nós devemos aprender, que quando Deus nos dá ordem, nós devemos cumprir elas ou procurar cumprir como Ele manda, assim como fez os israelitas aqui. Fizeram tudo conforme Deus mandou. Deus falou para eles, olha, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, ou seja, preparação, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Vocês vão comer apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, ou seja, vocês vão passar de ser escravos para a liberdade. Porque o verdadeiro significado da Páscoa aqui é a libertação, até porque Páscoa no original significa pesar, ou seja, passar ou passar por cima. E a passar aqui é a transição da escravidão para a libertação, meus irmãos. Olha que maravilha. Então o povo de Israel aqui, Deus falou, olha, fiquem preparados porque eu vou libertar vocês. Interessante, para receber a libertação tem que ter preparação. Isso aqui é magnífico. O Espírito Santo de Deus está, aleluia, nos instruindo. Se você estiver entendendo, escreve aí nos comentários, estou entendendo muito bem, pastor. E realmente naquela noite, né, Deus ele visita o Egito, todos aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro. E outra coisa, aqui nós pegamos um ponto para o cordeiro. Isso você tem que gravar na sua mente. O cordeiro era sem mácula, ou seja, sem defeito algum. O primogênito. Isso aqui é tremendo, né? A palavra do Senhor diz sem mácula. Um macho de 1 ano, a qual eles deveriam sacrificar. E aqui começa agora, depois que Israel ele sai da terra do Egito, porque aí Faraó agora se dobra diante dessa situação. Então o povo de Deus agora é liberado, é liberto. Essa foi das 10 pragas, a praga mais terrível que veio sobre o Egito, a qual o próprio Faraó não resistiu. Irmão, aqui Deus me dá uma revelação aqui agora. É isso que acontece com quem é teimoso, com quem não quer fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes Deus permite pragas vir sobre a vida do ser humano, para que o ser humano possa acordar para a vida. A gente tem que entender isso. Mas aqui, para nós encerrarmos nesta manhã, eu quero dizer para vocês que depois que isso aconteceu, se tornou como uma ordenança de Deus. E agora os povos israelitas, todas as vezes que eles cometiam pecados, erravam, eles chegavam, apresentavam um cordeiro, tinha que ser sacrificado, um animal, para fazer aquele sistema de purificação que vocês já sabem. Você cometeu um pecado, era apresentado lá um cordeiro, eles sacrificavam o cordeiro em perdão do pecado das pessoas, ou quando o pecado era pouco era um pombinho, quando era mais era um boi, assim. Isso acontecia, Por quê? Porque isso foi feito com estatuto perpétuo sobre Israel. Mas vamos mais adiante agora. Quando chegamos no Novo Testamento, agora em Mateus capítulo 26, do 16 ao 30, Jesus agora com seus discípulos, eles vão comemorar a última, presta atenção, a última Páscoa ali. Por que eu digo isso? Porque a Páscoa agora, ela já não é mais obrigatoriamente uma comemoração para nós cristãos. Porque no meu entendimento, com a tradução bíblica, ela foi trocada pela ceia do Senhor. Aqui já lá o povo, eles não precisariam fazer mais toda aquela cerimônia de sacrifício de animais, isso e aquilo. Por quê? Porque se nós lemos João capítulo 1 e versículo 29, Jesus, quando está passando por ali, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora já não precisa sacrificar mais animaizinhos. Por que o ser humano não precisa sacrificar mais animais? Porque Deus sacrificou o seu próprio Filho
para dar perdão para os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus agora vai comemorar a última Páscoa. Em Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 26 vai explicar, Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 23 também vai explicar, e 1 Coríntios 11, 23 a 29 também vai nos dizer que ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, tomai, esse é o pão, em simbologia do meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Também semelhantemente ele pegou ali o cálice e da mesma forma ele disse: tomai e comei, este é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isto em memórias de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Está escrito. Então, simbolicamente, agora a Páscoa ela já não é mais comemorada para os apóstolos. Sim, para o povo judeu como tradição, aqueles que não acreditam que Jesus já veio e já deu a vida por nós, até hoje eles levam essa tradição. Então, pastor, mas por que comemoramos a Páscoa? Porque hoje virou um comércio com ovos de chocolate, venda e tudo isso e aquilo outro. Mas para nós a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo de Nazaré. É a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque já não é animais que nós sacrificamos mais para perdão dos nossos pecados. Agora o Senhor Deus sacrifica o seu próprio Filho para trazer perdão para os nossos pecados. A verdadeira Páscoa não é chocolate, não é ovo, não é essas coisas. A verdadeira Páscoa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ceiamos agora, relembramos de tudo quanto Ele fez por nós, até que Ele venha. Isso aqui é tremendo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, quando Jesus, em Lucas 22:16, Jesus ele vai falar assim: olha, eu estou aqui comendo, bebendo com vocês, mas agora eu não vou mais beber o fruto da vide. Isso só vai acontecer no reino de Deus. Jesus estava falando, vocês vão continuar, mas eu não. Mas naquele grande dia, olha a promessa para mim e para você, assim como ele fez para os apóstolos. Vocês vão não comemorar a Páscoa, mas vão ceiar comigo no meu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós estamos debaixo de uma promessa. Então eu quero desejar a você hoje feliz Páscoa. É a transição da morte para a vida, porque se Cristo morreu e ressuscitou, a palavra nos promete que também ressuscitaremos, porque não tem Páscoa sem ressurreição, não tem vida sem ressurreição. Se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira, eu estaria pregando em vão aqui para vocês nesta manhã. Mas como eu sei que é verdade, até pelo Espírito de Deus que habita em nós e nos convence disto, eu sei que é uma promessa e nós estamos debaixo dela. Nós vamos ceiar um dia com Cristo no seu reino. Nós vamos comemorar a Páscoa, como você queira um dia no reino de Deus. Por quê? Porque Ele fez esta promessa para mim e para você. Feliz Páscoa, feliz morte, feliz ressurreição. Hoje, por causa dele, você passou da morte para ter vida. Só isso se você estiver nele, e eu sei que você está. Eu quero que você cite aí nos comentários agora aquilo que está escrito na primeira carta de João. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem o Filho,
você tem a vida. Se acaso de hoje para amanhã o Senhor te recolher, você está debaixo de uma promessa. Você será ressurreto naquele último dia. Será recebido no céu com um corpo de glória, depois de ter ou ser ressuscitado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é para quem é cristão, para quem acredita. A verdadeira Páscoa foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel passou da escravidão para a libertação, assim nós, eu e você, em Jesus Cristo, vou repetir, em Jesus Cristo, passamos da morte para a vida, porque Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Quando as mulheres chegaram lá e deram de cara com aqueles 2 varões de brancos, e aqueles varões disse para aquelas mulheres: olha, por que vocês procurai o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E eu te provo na palavra. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 pessoas. Foi visto. Pastor, mas tem alguma prova, arqueológica? Não. Tem a prova da palavra. Somos convencidos pelo Espírito Santo. A Bíblia nos diz isso. E a Bíblia é a única verdade num mundo cheio de mentiras, meu irmão. Porque fora da palavra é tudo mentira. E ele ressuscitou já numa forma diferente, com outra feição. Te provo na palavra. Lá vai ele no caminho de Emaús, com Pedro e mais um, conversando. Pedro e aquele a qual estava com ele não conheceram mais Jesus. Quando chegaram lá na casa, aí eles perceberam, quando Jesus aparece para eles. E aí um vai dizer para o outro: olha, agora eu entendi, porque quando ele falava, o nosso coração ardia. Eles não conheceram a Jesus depois de ressurreto. Por quê? Porque esse corpo que eu e você temos agora, para ele não vale de nada. Nós vamos ser transformados. Nós temos uma promessa, estamos debaixo dela, num corpo imortal, ou melhor dizendo, um corpo mortal para um corpo imortal. Porque aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. É isso que nós esperamos e aguardamos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, glorifique a Deus por isso, porque eu e você estamos debaixo da promessa da vida eterna. Se acaso Jesus, o Senhor, quiser nos recolher de hoje ou qualquer hora e qualquer momento, naquele grande dia ressuscitaremos num corpo de glória, porque ele já não se encontra mais no túmulo. O sepulcro está vazio. Ele está ressurreto. Jesus está vivo. Jesus hoje, ele vive. E ele vive sobre você, sobre mim e sobre nós, pelo Espírito Santo. Teve pessoas que foram, o maior milagre de Deus foi a ressurreição de Jesus. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Filho da viúva de Naim ressuscitou, morreu de novo. No Velho Testamento, pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Mas o único que ressuscitou e está vivo até hoje, e é por isso que eu e você estamos aqui falando desta palavra, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, muito obrigado por os teus ensinamentos, por essa palavra. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um aqui neste canal, neste dia. Pedir a tua cura, Senhor, os teus milagres, os teus prodígios, os teus sinais, as tuas maravilhas sobre a vida de todos os meus amados irmãos. Cuida de cada um deles neste dia. Livra-os de todo mal, Senhor. Hoje é comemorada a Páscoa, Senhor. Aqui nós relembramos de tudo quanto o Senhor fez por nós. E sabemos que o Senhor está vivo. Como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu mais que vivo em Cristo, mas Cristo agora que vive em mim. Porque o Senhor está vivo e nos deu vida através da tua morte e ressurreição. O Senhor nos concede esta graça, papai. Muito obrigado, Senhor, porque tu és a nossa Páscoa que nós participamos hoje. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui eu oro
peço e te agradeço. Que o Senhor venha, Senhor, curar, libertar, transformar vidas, porque foi para isso que o Senhor veio, para salvar o que havia se perdido. Senhor, assim como o Senhor resgatou a Israel, continue resgatando, Pai, pecadores que nem nós, que ainda não têm o conhecimento da verdade, que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Continua resgatando vidas, ó Pai, porque o Senhor veio para salvar os pecadores, do qual nós somos os principais. Em o nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém.